Te conhecer um pouquinho melhor, né? Entender, cara, de onde que veio essa paixão pela luta, de onde é que tu começou? Cara, desde moleque. Na verdade, eu comecei com luta pra disciplinar, cara. Eu era um moleque era muito enérgico, assim, e era meio indisciplinado. Uhum. Aí minha mãe me colocou no judô. Judô? Primeira tentativa foi o judô. Tentativa. Já dá pra ver o histórico já, né? Aí lá no colégio, eu estudava no colégio Veiga de Almeida, na Barra. E aí eu acho que com 6 anos ela me colocou no judô, aí com 4 meses de judô eu fui expulso. Meu Deus. Eu fui convidado a não ir mais nas aulas, né? Convidado a se retirar. Porque eu não... meu irmão, os molequinhos me davam queda, eu ficava puto, queria brigar, e o judô é muito disciplinado. Uhum. Aí não rolou, aí depois fiz Kung Fu, e também não deu certo, também não rolou, porque eu não queria fazer kata, achava muito chato kata. Queria... Kata é o quê? É aquelas porra que tu fica fazendo sozinho. Ah, né? tá. Tem nos filmes do Daniel San. Exatamente. Aí eu não queria fazer, eu ficava perguntando pro professor, até quando é que vai ter a briga? Não é briga, tem que fazer, eu não quero fazer. Aí, isso aí na academia La Maison, já no Maitá, minha mãe trabalhava lá, eu ia com ela trabalhava, eu ia com ela pra fazer, não deu certo. Aí fiz depois Full Contact e Kickboxing. Aí... O Full Contact é o... É aquele que tu vê com a calça, do Grande Dragão Branco. Tá ligado. E aí... Eu pensei que era aquele jiu-jitsu sem kimono. Ah, não, esse é a luta livre. Aí eu fiz jiu-jitsu, mas muito pouquinho assim, jiu-jitsu foi meses também. Isso no começo foi pouco, né? Isso. Aí depois, com 12 anos, eu entrei na luta livre e tô até hoje. Então, caralho. Luta livre tem 28 anos. A luta livre é o grappling, aquele que... Exatamente. Exatamente. Dia 16 de novembro agora eu faço 29 anos de luta livre. E tu tá lutando ainda? Não, aposentei em 2007. Tive uma lesão muito séria e aí tive que aposentar. Tive várias, né? Ao longo da vida competitiva, várias. E aí a última foi em 2007. A última que quando tu tava lutando ainda. Parou, né? Que fez aposentar foi essa. A luta livre, ela é uma especialidade? Eu não entendo. A luta livre é uma modalidade, ela engloba a luta olímpica, que é aquela que vocês veem o pessoal de maiozinho lutando, que por si só se divide em estilo greco-romana e estilo livre. E engloba também, é só de projeção, né, e imobilização. E engloba também a parte de finalizações, que é a parte de chão. Né? O pessoal chama de grappling, de no-gi, de jiu-jitsu em kimono, de várias denominações. Mas a originária mesmo, luta de grappling mesmo. Mas corpo a corpo, sem kimono, é a luta livre. Mas ela não tem trocação? Não, luta livre não. Luta livre ela é de mobilizações e finalizações. Projeção, imobilização e finalização. Mas usa as mesmas técnicas do jiu-jitsu, assim? Tem mais técnica. O jiu-jitsu, ele não permite muitos golpes que são permitidos na luta livre, por exemplo, torção de cervical, tem algumas torções que não são permitidas, e tem permitido ultimamente algumas chaves de pé que sempre foram permitidas na luta livre, chave de calcanhar invertida. Então é mais abrangente. A luta livre é de fato mais livre mesmo. É, livre. O nome é luta livre porque ela é livre de adereços, né? Não tem kimono, né? Então, eu pensei que era mais pelo lado de poder estilo. fazer o que quisesse. Eu também. Não. O nome a nomenclatura vem de ser luta livre de adereços. Ela é oriunda do catch wrestling. Então, como é que... É bacana a história. A Primeira Guerra Mundial rolou e muitos europeus e estrangeiros de forma geral fugiram para o Brasil, né? Fugiram da guerra. E meio que ao mesmo tempo chega no Brasil a galera que deu origem ao jiu-jitsu brasileiro, tá? Que era quem treinava a parte do New Asa do judô, a parte de chão do judô, e o pessoal que deu origem à luta livre esportiva, que era o pessoal do catch wrestling, que catch wrestling é uma modalidade tradicional da Inglaterra, mas que está bem quase extinta já. E é também de luta agarrada, sem kimono, e surgiu nas minas de carvão no norte da Inglaterra. O pessoal não tinha muito o que fazer, para se divertir, ficava lutando, exatamente. Aí surgiu o catch wrestling. E aí as duas crescem juntas, as duas modalidades são contemporâneas e crescem juntas no Rio, o jiu-jitsu e a luta livre esportiva. E aí, num determinado momento, elas se cruzam, porque antigamente era muito comum o duelo entre modalidades para ver qual que era a melhor modalidade. O UFC começou assim, né? Exatamente. Essa cultura de combate entre modalidades. Era o cara do jiu-jitsu contra o cara do kung fu, o cara do jiu-jitsu contra o cara da capoeira, contra o cara do boxe, o cara da luta livre contra o cara do boxe, do kickboxing e do karatê.
E aí cria-se uma grande rivalidade de jiu-jitsu luta livre no Rio. E assim... Eu não sabia dessa. Maneiro pra caralho, a história é sensacional. Os caras ficaram rivais aí? Pra Porque um queria ser melhor que o outro? Tinha época de invasão de academia. Caralho. Não, era rivalidade assim... De torcida. Era campal, guerra campal mesmo, assim. Tinha territórios que tu não podia ir. Caralho. Isso, qual ano assim, mais ou menos? O cara foi acabar no começo do ano 2000. Caralho. Acho que o auge mesmo foi um pouco antes de eu ter iniciado. Final da década de 80, começo da década de 90, era muito foda, assim. Teve até foi no ano que eu comecei, teve um acontecimento no Vale Tudo lá no Rio, que, cara, luta livre jiu-jitsu foi quando o mestre Eugênio lutou contra o Renzo Gracie e apagaram as luzes, voou cadeira, o caralho, e proibiram o Vale Tudo durante anos no Rio por causa disso. E era uma rivalidade bem acentuada, assim, bem acentuada. Aí, ali... Começo dos anos 2000, aí foi arrefecendo. Muita gente da luta livre migrou pro jiu-jitsu, buscando oportunidades melhores. E aí, como tinha muita gente da luta livre dentro das equipes de jiu-jitsu, a coisa foi arrefecendo. E aí ficou tranquilo. Mas quando eu comecei os primeiros 5, 6 anos, era muito foda. Qual que era a academia mais foda lá que... Cara, de luta livre sempre foi a do mestre Eugênio. Era dos mais brabos era do mestre Eugênio, e ele tinha... O mestre Eugênio teve diversos grandes alunos, mas naquela época tinham 3 que despontavam, que era o meu mestre, o Márcio Cromado, o Alexandre Pequeno e o Sérgio Formiga. E cada um desses deu origem a uma ramificação com vários alunos muito bons. E todo mundo representava a academia do mestre Eugênio. E como arquirrivais tinha o pessoal do Carson Gracie, que era uma academia mais tradicional de jiu-jitsu da Zona Sul, e tinha a galera da Gracie Barra, que aí já era Barra, mas que era os Gracie de fato, assim, né? Porque o Carson, ele era um Gracie, só que ele começou a meio que desvincular de fato, assim, daquela linhagem principal ali. Exatamente. E aí era uma rivalidade muito grande, cara. Uma rivalidade do caralho. Tanto é que depois o aluno do Carson, que era o Valide, um dos principais alunos do Carson, botou o Royce pra dormir. Então tinha a rivalidade do Valide com os Gracie, porque o Carson meio que se desgarrou do caminho da família mesmo, assim. Da linhagem. Da linhagem, exatamente. Caralho. Era maneiro, e aí tinha a rivalidade, por sua vez, do pessoal do jiu-jitsu com a galera do boxe tailandês. O Rio tinha essa porra, assim, eram vários grupos, sabe? Que não se davam muito, assim. E tu já se pegou de pau com alguém? Parece ser da cultura do Rio, né? Tem sempre alguma coisa que não bate com uma outra, né? No Rio tinha muito lance disso, tinha um lance de bairrismo, né? Aí tinha lance de área, de baile funk lá do Ala do isso que eu ia aí falar, tinha lance de time de futebol. O Rio O Rio gosta de fazer essas porra de grupo, né? 40 graus o Rio. Gosta de porrada, os caras gostam de porrada, fechar o pau. Não sei, cara, é porque formam-se grupos, né? O Rio, ele tem uma história de crescimento muito bairrista, assim. Então o pessoal de Botafogo não se dava com a galera de Laranjeiras, que não se dava com a galera de Copacabana. Aí ia ter jogo de futebol de areia, o time de Botafogo no time de Copacabana, o pau fechava. Sempre foi assim. Então tu cresce meio nessa cultura, e essa cultura ganha também as academias. Então é maneiro, a história é maneira pra caramba. É um tempo que se naquela época tivesse celular com câmera, tava todo mundo preso pro resto da vida. Porque era uma atrocidade que a gente fazia, assim, mas porque era criado nesse meio, tu achava que era normal. Sim. Mas foi importante essa época, porque foi o que fez as duas modalidades, assim, sempre buscarem estar melhor e todo mundo treinando, porque tu sabia que a qualquer momento tu era testado na rua e tinha que estar preparado. Tinha que estar preparado o tempo todo. Eu cresci, eu fui usar a cueca, eu falo com meus alunos, mas eu fui usar a cueca com 20 e tantos anos, porque eu cresci com a cabeça, olha como é que era a cabeça na academia, que tu tinha que sempre estar de sunga, porque se precisasse ser na porrada, tu tirava a roupa e tava de sunga pra brigar, e sempre com protetor de boca no bolso. Caralho, irmão. Então assim, até meus 20 e poucos anos, eu só usava sunga. Tu abria minha gaveta de cueca, era 10 sunga. Era só sunga e hábito, onde ia protetor de boca no bolso. Era carteira, chave, celular, protetor de boca. E, cara, anos depois da coisa melhorar, ainda seguia nessa... Entendeu? Essa mentalidade. Caralho, pra que eu tô fazendo isso, mãe? Virou hábito. Quando eu fui morar na Inglaterra, foi aí que eu comecei a usar cueca e parar de andar com protetor de bolsa no bolso. Mas e não era só eu, era todo mundo assim, era normal.
Tu era criado assim, desse jeito, né? Sim, aham. Tu já tomou uns pau na rua pesado, assim? Todo mundo na minha época já bateu muito e apanhou pra caralho também. Mas porque vocês tinham esse lance da academia... Cara, academia, baile funk, eu era de torcida organizada. É, eu vi, tu era da TJB, né? Eu comecei na Folgada do Russão, que era uma torcida bem pequenininha. E, porra, folgada do Russão. Era folgada pra caralho. E era pequenininha. Era só pra brigar mesmo. E a gente apanhava de quase todo mundo. Aí depois entrei pra TJB também, que agora sou embaixador da TJB. Um abraço pra galera da TJB aí. E, porra, mas era aquela porra, né, cara? Aí era baile funk, luta, torcida organizada. Baile funk, luta, torcida organizada. Porra, meu irmão. A selvageria era o dia a dia. 24 horas. Era normal. Dormia com o olho aberto e fechado. Doido que assim, aí ninguém pensa, porra, isso que era muito doido naquela época. Caralho, então o brigadeiro era agressivo. Cara, todos os meus professores no colégio falavam que eu era um cara, sempre fui um moleque assim, amável, assim, educado. Todo mundo, só que tinha esse outro lado, né? E era normal, era todo mundo assim, no dia a dia no colégio, pô, todo mundo bacana, não sei o que, saía, meu irmão, o bicho pegava. Separava o ambiente. Colégio contra colégio, porra, era... Caralho, 40 graus mesmo, Rio. Era terror. Mas pra gente era o que era o normal. O normal era esse, né? Aí depois, tinha umas festas no Rio, tinha a Moon Night. Você lembra do... Vocês são jovens, você não vai lembrar. Tem quantos anos? 29. E tu? Eu tenho também 29. Pô, vocês são muito novos. Antigamente existia um negócio chamado CD. Ah, porra. Mas não tanto, né? Deixa eu parar de chamar de CD, que você não anda. Entendeu? E a gente andava com um Discman, que era uma porra desse tamanho aqui, que tu tinha que andar devagarinho, maluco. Se desse um passo mais forte, o CD pulava a música. E você não arranhava o CD ainda. Pô, era uma pega. E tinha um CD da Jovem Pan, que eram as 7 melhores da Jovem Pan. E esse CD, geralmente, eles eram gravados em cima da playlist dessa festa Moon Night, que era uma festa muito conhecida no Rio. Rolava no Monte Líbano. Cara, o pessoal chamava Moon Night de Moon Fight. Meu Deus. Porque era briga o tempo todo, maluco. Mas era o normal. Era normal, era briga o tempo todo. Era meio que a mentalidade da molecada daquela época lá, né? Um monte de moleque novo. Todo mundo, porra, necessidade de autoafirmação pra caralho. Era necessidade de autoafirmação absurda. Mas a cultura que a gente aprendia. Aprende o básico da luta, acha que é um monstrão, exatamente. Né? Todo mundo se achando, porra, o picão do bairro, né? E era doido que a gente brigava, assim, depois ficava... Aí, tipo assim, ia pra Búzios, aí tu encontrava os caras que tu brigava no Rio. Olha que doideira. Eu era de Botafogo, aí eu brigava pra caralho com o moleque de Laranjeira. Meus arquirrivais eram os moleques de Laranjeira, do Colégio Sion. A gente se matava em tudo que era lugar, a gente não podia se encontrar, porrada comia. Aí quando a gente se encontrava em Búzios, Cabo Frio, a gente era amigo. A gente ficava amigo pra brigar com os paulistas, pra brigar com... Aí voltava pro Rio, a gente voltava a brigar entre a gente. Aí, tipo, se encontrava em São Lourenço, em Minas Gerais. A gente ficava de aliado pra bater nos mineiros. Era uma coisa de idiota mesmo, cara. É que nem irmão, né? Só eu posso bater no meu irmão. Meu irmão só eu bato. Se alguém vier bater no meu irmão, o pau come. Mas era assim, cara, foi uma época assim, que assim, tu contando hoje, como a vida hoje é totalmente diferente. Isso aqui mudou pra caralho o celular. Tipo, não dá pra fazer mais as coisas que a gente fazia antigamente. E fora que hoje em dia tem a galera anda com arma de fogo, os caralho, né? Isso, e outra, hoje em dia ninguém mata por nada mesmo. Né? Naquela época, acontece. Neguinho tinha... O maior medo que o cara tinha era de ser conhecido como cagão da parada. Então, se tu puxasse, tu ia brigar com não sei quem. Se tu puxasse um pedaço de pau, um canivete, ou se chamasse algum amigo teu pra juntar o cara, irmão, tu ficava com a fama de cagão. Se tu apanhasse, tranquilo. Porra, ninguém respeitava. Pô, o cara é sujeito homem, apanhou, beleza. Agora, se tu fizesse a covardia com alguém, maluco, espalhava na Zona Sul, na Barra, meu irmão, todo mundo sabia que tu era cagão. Então tinha meio no meio da idiotice, da selvageria, tinha uma hombridade, assim, tinha que hoje não tem. Hoje ninguém tá cagando, você vai ser conhecido como... Ninguém mata mesmo, foda-se. Ou então tu bate no cara, ele vai ficar te esperando, vai fazer uma covardia contigo. E volta com uma porrada de amigo. E foda-se se ele vai ser covarde ou não tá nem aí pra isso. Na época não tinha. Então foi uma época assim que não volta mais. Foi interessante assim, passar por isso, assim, por essa experiência. Foi legal. Eu vi umas histórias, escola, né? Eu vi umas histórias dos caras que foram pro UFC e tal, depois falando também, acho que em Curitiba o pau comia também, mas a galera do Muay Thai, né? As escolas... Curitiba, aí por exemplo, a gente vinha do Rio.
pra algum moleque da academia ia lutar o Mecha. Na verdade, era o maior evento de MMA uma época do Brasil, era o Mecha. Acontecia geralmente em Curitiba, às vezes acontecia em Petrópolis, em Teresópolis, no ginásio Pedrão. Aí quando a gente vinha pra Curitiba, a porrada comia também, cara, com o pessoal de Curitiba. Então já sabia, era uma parada que não assustava, porque tu já era normal, né? Sim. Pra quem tá naquele meio ali da luta, o cara que gosta mesmo, fica só esperando o dia, né? Não, mais do que isso, é normal, cara. Por exemplo, se tu sair daqui agora, tu vê um cara atropelado aqui, todo disfarçado, o ônibus passou em cima dele aqui, tu vai ficar, caralho, vai ficar mal, não vai dormir, não vai comer. Se todo dia tu descer e tem um cara esfacelado aqui, um cara diferente, depois de 5, 6 dias tu não tá mais dando ideia. Depois de um mês tu tá indiferente, tu olha aí o cara esfacelado, foda-se. Então tudo que é muito normal na tua vida, tu leva por mais estúpido, mais maluco que seja, começa a aceitar aquilo ali, né? Passa a ser comum pra você. E a gente era criado desse jeito, pra gente era comum. Hoje a gente olha pra trás e fala, caralho, meu irmão, que loucura, que imbecilidade que a gente fazia. Era coisa de idiota, absurda. Mas pra quem viveu isso deve ter sido massa pra caralho também, né? Era legal. Era interessante. Tudo era interessante. A dinâmica da sociedade era totalmente outra, né, cara? E até essas paradas escrotas eram maneiras, assim. Sim. Era interessante.